Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Ele é jornalista especializado em política, mas também sabe tudo sobre os papas a partir de João 23. Eu vou começar com Gerson Camarote. Gerson Camarote, eu estou dizendo que eu sou fã dele já há muito tempo. Já esteve aqui. Com quem foi que você esteve aqui? Com o Bernardo de la Penha, que foi meu colega, grande parceiro, que fez o livro Memorial do Escândalo, que era sobre o mensalão em 2005. Já. Exatamente, já tinha memorial. Já tinha memorial. Impressionante. Como é que é a história? Vamos conversar um pouquinho sobre os papas, né, que é o assunto que está... Aliás, eu vi o encontro do Papa com o Papa Emérito. Isso já deu uma confusão, porque nunca tiveram dois papas. Verdade. Aí diz, mas ele não é mais Papa. Aliás, ele foi se irritando um pouco. Eu não sou mais Papa. Não, mas é Papa. Não sou Papa. O Papa não pode, então, abdicar. Aí, não, mas o senhor, então, é Papa Emérito. Cansou de discutir. E se encontraram os dois e um Papa quis... O Papa Isso. Queria que o Papa Emérito ocupasse o lugar de honra. Aí falou, não, vamos então os dois. Os dois. E tem bonitinho a fotografia dos dois rezando juntos, né? E de vez em quando um dava uma olhadinha para o outro assim. Verdade. E o outro, será que ele sabe o que eu estou rezando aqui? Ou será que ele está só fingindo e dizendo, eu não sou Papa, eu não sou Papa, eu não sou Papa, eu não sou Papa. Foi uma loucura. Como é que é a história do Papa Celestino? Celestino V, né? Isso, o quinto. Celestino V, que tem a ver com Bento XVI. Tem, é interessante, João, você lembrou agora uma coisa importante, que é o primeiro encontro, depois de séculos e séculos. O último encontro, e único conhecido das Bonifácio VIII. Isso data do ano de 1294. Agora, esse encontro não foi cordial, foi um encontro muito diferente. O Celestino estava abdicando, sendo forçado a abdicar. E o que me chama a atenção é que, naquela época, ele foi colocado, inclusive, numa prisão de um castelo e logo depois morreu. Celestino, a importância dele para o Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, exatamente porque ele sinalizava, quando ele foi a Ávila e visitou lá o túmulo do Papa Celestino, que hoje é santo, foi canonizado, quando ele esteve em Ávila, ele sinalizou ali que estava pensando em renúncia. Aquele gesto, tem uma foto que é muito famosa, do Papa Ratzinger visitando o túmulo do Celestino. Era um sinal de que ele estava pensando em renúncia, sim, já bem antes. O Celestino é o que foi preso ou é o que ficou? O Celestino foi o que foi preso. Ele era ele funda aquela ordem dos Celestinos, que é uma ordem monástica. O Papa Bento XVI, o Papa agora emérito, né, era fã do Celestino, isso fica muito claro hoje. Naquela visita visita. Tem um vídeo que eu não sei se você chegou a ver, que causou um maior tumulto na internet, uns dizendo que o Papa já se sentia ali que ele estava perdendo o poder, outros dizem não, que não foi isso, ele estava querendo apresentar. Você viu numa chegada na Alemanha? Não, esse vídeo não. Eu vou pedir para o Willem, Willem, dá uma corridinha, ver se pega, põe no ponto, porque é muito curiosa, muito estranha. E o Papa Celestino V. Quinto, isso. E qual é o que ficou Papa? O Bonifácio VIII. E na ocasião, inclusive, engraçado, o Celestino, ele aparece na Divina Comédia de Dante.
Ele aparece ali na parte do inferno. Veja que cruel Dante foi com ele. Botou o Celestino como um papa que se acovardou, que não enfrentou o papado e não rivalizou com Bonifácio. Mas ele diz, inclusive, que Celestino não era nem cardeal. Então, ele era muito mais um eremita, um sacerdote, digamos assim, mais espiritual. E ele teve esse gesto de renunciar e foi preso no encontro e morreu logo depois de alguns meses. Enfim, a história da igreja. Né? Você acha que na Idade Média o Berlusconi seria papa? Certamente. Certamente. Era bem a linha do Berlusconi. Se você pegar Papa Borgia e outros, aquelas certamente. Festas, sim, grandes surubas no Vaticano. Não era, na época, tem um Papa que foi obrigado a renunciar por isso, porque era teve a história... uma debocherie no Vaticano. Assim, se a gente for pegar a igreja mais medieval, principalmente, era uma igreja mais política, era um reinado, né? Tinha filho, tinha filha, o Borgia, o Papa Bígio Lucrécio, o César, né? E era, o Borgia, se eu não me engano, era de origem espanhola, né? Isso, exatamente. Agora, você tem uma foto que está no ponto, deixa eu ver, Willem. Aqui é a visita... É o túmulo do Papa Celestino, em Ávila. Ele lá com o bispo, que é o secretário particular dele, né? Que é considerado o George Clooney, lá do Vaticano, que todo mundo fala. Brinca. Quem é o George Clooney? Aquele bispo que foi Monsenhor, né, que é o secretário particular do Papa. Aquele que é bonitão lado. Ele? Eu não sei. Eu conheci ele aqui quando ele teve em Aparecida, quando eu fui cobrir pelo jornal o Globo. Mas assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não, mas ele tem um jeitão bonitão, né? Lá, assim, ele é considerado o galã lá do Vaticano, né? Eu aqui, com muita irreverência, eu falei que o Papa teve um dia que ficou tão de saco cheio desse negócio, mas como? Vai renunciar, não sei o quê. Mas por quê? Vou casar. Mas como casar? Vou tirar a batina e vou casar. Com quem? Com meu secretário. Qual o secretário? O mais bonito, que era esse. De tanto que enlouqueceram. Coitado desse homem. Eu te confesso que eu não tinha grandes admirações por esse Papa, né? Pelo Ratzinger, até o momento da renúncia. Quando eu vi esse homem ter a hombridade e a coragem de achar que não tinha mais condições físicas de enfrentar aquela corrupção que o cercava, e negócio de pedofilia, e negócio de chantagem sobre homossexualidade. Banco do Vaticano também, né? Aquilo é um problemão, o Banco do Vaticano, né? Eu falei, esse homem é muito vazamento corajoso. De documentos, né? O mordomo, o caso do mordomo. Que ele acabou, inclusive, perdoando. Teve um indulto. É sinal de que aquilo foi melhor vir à tona do que não ter vindo, né? Eu acho que aquilo ali foi, de um ponto de vista ali, para lavar. A própria eleição do Papa Francisco, do cardeal argentino, eu acho que é um símbolo ali de uma grande renovação no Vaticano. É um sinal de que quando eu cheguei lá, eu e o Marco Antônio Gonçalves, que é repórter cinematográfico, está aqui, foi parceirão aí Cadê o Marco? Me orientou tudo lá, viu? Tudo bom, Marco Antônio? Daqui foi meu diretor lá, viu, Jô? Porque, assim, eu conheço muito de jornalismo escrito, mas foi essa cobertura pela Globo News do Conclave foi uma pós-graduação em telejornalismo, que eu estou começando agora, né? Então é uma outra linguagem. Ô, Gerson, tem umas curiosidades que, inclusive, eu já comentei com alguém aqui que veio falar sobre os papas, que teve um papa que exatamente foi forçado a renunciar por causa das orgias que ocorriam, as bacanais que tinham no Vaticano. Ele foi obrigado a renunciar e renunciou em favor de um outro que comprou o papado, praticamente. E ele saiu, ficou rico. O outro também aí passou a fazer coisas assim, no nível de corrupção, quase nível mensalão, uma coisa assim, isso era muito comum, essa coisa de comprar, corromper os cardeais para comprar um papado. Isso era muito comum, isso na Idade Média. Inclusive, havia pressões, até recentemente, você via do século XIX, início do século XX, essa
reis ou chefes de Estado pressionando, por exemplo, para influenciar na escolha de um Papa. Hoje não existe mais. Não, assim. hoje não. O último foi o Lula, que tentou fazer Dom Cláudio. Ele defendeu a candidatura de Dom Cláudio quando o cardeal Eusébio, que é emérito do Rio de Janeiro hoje, falou assim, o Lula não é católico, é caótico. Aí foi uma confusão enorme. Agora, eu acho graça, por exemplo, de papas que tiveram uma imensa importância para as artes, né? Como o Papa Júlio II, que era um papa guerreiro, andava de armadura, foi lutar contra Milão. Era um papa incrível e sofria de sífilis. Então, aquela sífilis já terciária, que a cabeça já pirava. E que ele vendia cardinalato para famílias. Botava criança de 9, 10 anos, já cardeal, que ele cobrava para ir para a guerra. E, no entanto, deixou a obra do Michelangelo no Vaticano, né? Que é uma coisa que não tem preço. Que não tem preço. Conversando com alguns cardeais que participaram do conclave depois, aí eu perguntava como era, ficar muito tempo só orando? Não só orando, como olhando para aquele teto da Capela Sistina, que é algo... Imagina ali naquela Capela Sistina, normalmente a gente visita quando tem muita gente, né? Tem oportunidade de ficar ali olhando realmente é divino, né? É uma coisa impressionante. E também tem histórias. Eu li um livro sobre exatamente os conclaves, enfim, os encontros, que às vezes demoravam tanto tempo, começavam a não dar comida e depois a tirar o teto para chover. E aí eles resolverem logo escolher um papa, porque ninguém aguentava mais. Ia diminuindo a ração alimentar, cortava, depois cortava o vinho, cortava o pão. Existia isso. Conclaves que demoraram até meses, exatamente. E tem uma história também nesse livro que tem um tal Martelo, o Martelo d'Oro, que quando o Papa morre, ou morria, não sei se conservam ainda esse ritual, que batiam 3 vezes na testa do Papa para saber, Giovanni Concenzo, sei morto. Pá, sei morto, pá, sei morto, pá, é morto. E aí enterravam. Isso mesmo. E tem um Papa, que eu não sei qual é, que era catalético, teve um ataque de catalepsia. Então, quando deram a primeira martelada, sei morto, ele falou, não sono morto. Levantou, todo mundo, o Papa está vivo, o Papa está vivo. Passaram-se uns 2 anos, ele aí morreu de fato. E aí a martelada, o cara dizia assim, bom, por via das dúvidas, sei morto. Pá! Racharam a cabeça do Papa. O camerlengo. Para ter certeza que dessa vez ele foi mesmo. Não devia ser um Papa muito querido. Certamente não, João. Tenho aqui ao meu lado o Gerson Camarote. Eu estava perguntando sobre um programa que eu assisto sempre, que é o Em Pauta. E que as notícias vêm de 4 regiões diferentes. Fica um jornalismo tão televisão, tão dinâmico, sabe? Porque não é agora vai falar o nosso correspondente em tal lugar. Não, é direto mesmo. Isso. E você é de Brasília? Brasília. O que mais? Tem sempre alguém em Nova York. Nova York. Né? O Guga. Tem o Pontual, a Sandra Coutinho. Tem aqui a Beth, a Mara Luque, que fica aqui. A Thaís Herédia, eu e a Lili Catanhede lá em Brasília. Catanhede está em Brasília também. Isso. Parabéns. E o Sérgio Aguiar ancorando no Rio de Janeiro. É ótimo. Se dá um parabéns para essa turma toda, porque eu assisto, eu acho um formato espetacular de jornalismo. Sabe? É mesmo. Que não é só a matéria que foi feita, é ao vivo, né? Ao vivo, é um jornal ao vivo, todo ele ao vivo. Bom, vamos voltar a falar mais um tiquinho só do Papa. Você chegou a filmar num corredor ou um túnel. Um túnel. Medieval. Impressionante. À noite, dentro do Vaticano. E aí você foi... Eu fui deixar um cardeal de táxi. Peraí, não. Vamos de novo. Aí já o sujeito já se bacaneando. Eu fui deixar um cardeal lá de táxi. Estava com uma conversa chata, eu digo, não, vou te deixar lá. Como é que foi essa história? Não, é o seguinte, tem uma vida, a Santa Sé não deixa de ser um poder, né, Jô?
Então, por exemplo, eu fui jantar num restaurante que era o restaurante que o Ratzinger jantava. Aí o cardeal fez questão de me levar, eles se frequentam, eles se encontram na rua, eles não andam paramentados, né, com solidéu vermelho, mas é fácil, assim, você, de alguma forma, reconhecer os cardeais. Eles são parados, abordados. E eu fui deixar o cardeal na Casa Santa Marta, onde o Papa, inclusive, está hospedado, na saída, e ele mostrou, você então vai conhecer, ele até agradeceu, então você me deixar lá, você vai conhecer coisas bonitas lá. Então é um passeio impressionante, é um passeio pela história, são túneis medievais que tem lá dentro, tem uma parte já que é um túnel externo, que é interessante isso daí, porque pega o Borgo Pio, né, que é o bairro que liga até o Castelo Santo Ângelo, e que é muito bonito, e que os papas, quando tentavam invadir o Vaticano, tudo, eles se refugiavam e aí eles iam por esse túnel. E eu adoro esse Papa Novo. Primeiro pelo fato de ele ser franciscano, que eu acho o santo ele mais crístico. Né, ele é da ordem jesuíta e adota o nome franciscano. Então tem dois simbolismos muito fortes. Bem interessante. A coisa de São Francisco de Assis ter adotado o nome, eu achei muito interessante. Isso foi um clamor, porque até então estava eu e o Marcão lá na praça e ninguém sabia que era o Bergoglio. Quando falam Francisco, todo mundo até pergunta para a gente, porque percebeu que a gente compreendia bem quem era o Bergoglio. Eu e o Marcão quase que torcemos, porque a gente tinha dado a candidatura do Bergoglio já na segunda-feira. Uma fonte me falou, olha, está crescendo muito a candidatura do Bergoglio. Então, era uma candidatura forte de entrada para o conclave. E quando o nome surge ali, quando o protodiácono, o cardeal que faz o anúncio, né, ele anuncia da sacada, habemos Papa, e o Papa é o cardeal Bergoglio, eu e o Marcão quase que comemoramos, né, Marcão? E todo mundo veio perguntar para a gente, quem é o Bergoglio? E aí ele vem Francisco, aí imediatamente, São Francisco de Assis é uma espécie de Nossa Senhora Aparecida da Itália. Então, todo mundo, Francesco, 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 e gritando, ele conquistou a multidão na hora. Não, e a história de São Francisco é uma coisa maravilhosa, um negócio que ele vai pedir licença para ter a ordem, vai beijar os pés do Papa, o Papa tinha sonhado que um mendigo ia aparecer e que ele ouvisse o mendigo, aí ele é que beija os pés do Francisco em Andrajos, dá licença, que ninguém acreditava que ele fosse dar licença. E ele ainda escuta uma voz dizendo, vai, Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele pensou que era para reconstruir aquela capelinha que tinha em Assis, e ele vai e reconstrói aquela, quando, obviamente, a igreja estava num estado de corrupção, que a mensagem era outra, era a igreja como um todo. Um paralelo com os dias atuais. Se você pegar a igreja ali do final do século XII para o século XIII, e traçar um paralelo com a igreja atual, por exemplo, escândalos, disputa de poder, guerra interna. Então, esse problema ali, você via um poderoso secretário de Estado, que foi mantido, mas deve ser substituído rapidamente, o Tarcísio Bertone, com Ângelo Sodano, que era o secretário de Wojtyla, do Papa João Paulo II. Então, você vê que tinha ali uma guerra de poder muito forte. E aí, os cardeais fora da Cúria, então os cardeais ali da Ásia, da América Latina, da África, eles decidem mandar um recado para o Vaticano. Eles se unem e já no primeiro escrutínio fortalecem muito a candidatura do cardeal Jorge Mário Bergoglio. E que é engraçado essa junção, não é, de uma ordem jesuíta que é fundada por um soldado, né, por Inácio, com Francisco. E, além de tudo, ele é argentino e torcedor do San Lorenzo de Almagro. Isso é uma maravilha. É uma maravilha, é uma maravilha. Só soma a favor. Eu me lembro do Bergoglio, cardeal, aqui em Aparecida. Eu tinha muita curiosidade daquela figura. Eu tinha eu conhecia, tinha iniciado
a me aprofundar em temas de conclave, porque são jogos de poder, né? Totalmente. Eu cubro poder em Brasília. E era a eleição mais secreta de todas. E aquilo não existia há muito tempo. Ratzinger, desde 78, tinha sido a última, com Wojtyla. E eu tinha muito interesse de entender aquilo. Foi quando eu comecei a me aprofundar nesse tema, Jô. Porque é política pura. Política na sua essência. Então, eles se unem para tentar fazer essa mudança, né? E o pessoal fica vidrado ali na fumacinha, né? Fica. Dessa vez o que sapecaram de fumaça branca, para não ter pra dúvida. Não ter dúvida, Jô. Que já teve eleição que teve dúvida. A do Ratzinger teve. Porque saiu uma fumaça cinza, ninguém sabia, o sino demorou para tocar, então ninguém sabia, ficou aquela expectativa, aquela fumaça e todo mundo ali. Será que teve? Abemos papo ou não? Dessa vez ficou muito claro. Quando era preta e quando era branca, era branca. Né? E dizem que tinha um ignorante na praça que quando viu sair aquela fumaça preta falou: elegeram um papa africano. Não, estúpido. Maldade. Não é nessuno. Deve ser bianco. Aí também a quantidade de fumaça branca. Foi, dessa vez capricharam. Para não ter dúvida. Quando a gente chegou na praça, né, Marcão? Tava também a fumaça, continuava, não parou. Foi o tempo todo. Né? E ele gritava, Bergoglio, não é futebol. Ele torcia que nem futebol. Cadê o site do acerto, São Lourenço? Pela indicativa, né? Olha aí, ele com a camisa do San Lorenzo d'Almagro. Olha lá. Agora aqui ele simpático, né? Muito. E parece com o Thunderbird mesmo. Olha só. Tem uma história que eu contei aqui nas Meninas do Joio, que é absolutamente verídica. Teve na época do Pelé, o San Lorenzo d'Almagro, os torcedores eram fãs do Santos por causa do Pelé. Então eles se diziam, a torcida unida tinha um grito que era os irmãos de Pelé, chamavam São Lourenço Los Hermanos de Pelé. Cantavam, já lo ve, são los hermanos de Pelé. E aí, quando fez 100 anos, uma data comemorativa, convidaram o Santos para ir jogar no estádio do São Lourenço d'Almagro, junto, contra o São Lourenço. Teve o jogo comemorativo com Pelé, aquele timaço do Santos. E aí, os hermanos de Pelé perderam de 7-1, com 6 gols do Pelé. No dia seguinte, a manchete no jornal dizia: Pelé é filho único. Isso é absolutamente verídico. Vamos falar um tiquinho, ainda dá tempo de falar um pouco da política brasileira. Vamos. De repente, você acha que começou a haver uma cisão de alianças quando o candidato, o governador do Recife, elogiou muito o PSDB ao lado da Dilma? Olha, já antes, viu, Jô? Eu estava conversando ontem, teve um encontro em Serra Talhada, sertão pernambucano, da Dilma e Eduardo Campos. E foi o primeiro encontro, eles tiveram primeiro um grande encontro em janeiro, primeiro um social lá na Bahia, depois um encontro no Palácio do Planalto, e a Dilma foi clara: eu vou ser candidata à reeleição. E o Eduardo não se comprometeu. A partir daquele momento, há um clima de desconfiança no Palácio do Planalto em relação ao Eduardo Campos. Isso é muito claro. Assim, eu acompanho muito política, dá para perceber claramente que ele já está preparando a candidatura. Então, ele cria digamos assim, um novo polo dentro da base aliada, que vai ser a grande novidade, eu acho, que da eleição de 2014 será essa consolidação. Ele consolidando essa candidatura cria um fato novo para essa eleição. Porque você teria ali o Aécio, que enfrenta dificuldades internas, tenta sanar ali porque o Serra não quer apoiá-lo, resiste muito. Então você tem o PSDB, mas vai ter candidato, a oposição terá um candidato. Não, você acha que não haverá aliança entre o PSDB e Eduardo Campos? Primeiro turno, não. E o que me chama a atenção é que Eduardo, para interlocutores do PT, ele manda um alerta. Ele fala assim: olha, se vocês me maltratarem muito agora, lembrem que há um segundo turno.
na eleição. Pode haver. Então, imagina se vocês vão querer como aliado no segundo turno ou adversário. Então, lembre-se, ele sempre manda um recado, lembre, para qualquer petista, lembre sempre que há um segundo turno. Você sabe que a política brasileira está me lembrando aqueles pratos que você prepara no fim de noite, que você abre a geladeira e vai misturando tudo, e vai mexendo. Não, aqui cabe isso também. Aí você mistura salgado, doce, sardinha com goiabada. É um pouco disso, né, Ju? Vai, esquenta e diz, não, tá bom, tá dando um bom caldo. Porque é uma loucura, né? Tem alianças que se fazem, se desfazem. Esse caso agora, esse escândalo do caso do bispo, do pastor. Sim, do pastor que lá, foi o Feliciano. Feliciano, né? não é? Impressionante aquilo. Porque é uma comissão muito especial de direitos humanos, né? Então, até o partido escolheu uma pessoa que não olha essa questão de uma forma mais aberta, né? De uma forma muito segmentada, muito fundamentalista, eu acho estranho, mas é bem a Câmara dos Deputados. E em relação a essa coisa da mistura, você veja, por exemplo, a Dilma, no Sertão Pernambucano, ela defende que é preciso ter coalizão, preciso ter parceiros para governar. Agora, ela está num gesto que ela está, de fato, incomodada com o Eduardo e preocupada, você percebe isso, porque ela agora está no toma lá da cá, negociando o ministério, inclusive ministérios que já tinham deixado de pertencer a alguns partidos por causa daquela faxina. Ela volta à negociação agora, Jô, para justamente não dar tempo de televisão de outros partidos para o Eduardo Campos. Que, aliás, para mim é um contrassenso, que a pessoa, quanto mais tempo de televisão, melhor para o candidato. Quando eu vejo o horário eleitoral, eu digo, meu Deus, quanto mais tempo devia ser contra o candidato, porque é um saco. E é tudo a mesma coisa, também aquele negócio de muita obra sendo inaugurada, nenhuma concluída. É um saco. E, no entanto, aquilo é quase como uma lavagem cerebral, né? É verdade, de repente, as porque inversões botam que acontecem. os marqueteiros, né, que têm o talento aí da comunicação e acabam transformando, assim, digamos assim, melhorando muito a imagem do político, né? E o engraçado também é esse negócio que você falou, a Câmara dos Deputados, que eu até conversando com as meninas, eu disse, mas o governo não toma uma medida? Quando eu falei o governo, eu estava me referindo exatamente à Câmara dos Deputados, porque quando se fala em governo, pensa-se apenas no executivo. Não, então são os três poderes. A união, né? Então, a união do executivo, legislativo e judiciário. Quando eu digo o governo não toma uma medida, eu me refiro também à Câmara, porque me lembra muito Versailles, porque o que tem de reclamação contra ele fala só sai o morto, o que teve um manifesto de 1.500.000 pessoas a respeito do Renan Calheiros e também não toma conhecimento. Eu acho isso uma coisa... No caso por exemplo, no caso do Renan especificamente, a presidente Dilma deu apoio. E foi um apoio pragmático, porque ali é interessante, um bastidor interessante, foi o Lula que falou, não dá para abrir mão do PMDB. O PMDB, no escândalo do Mensalão, que eu não tinha o PMDB e fui conquistar durante o escândalo do Mensalão. Então, essa é a lógica do PT e é uma lógica comum à política, não só do PT. Ou seja, precisa ter apoio para dar sustentação política. Mas até a eleição do PT... Isso é a lógica da política, né? Não pode ser a lógica mais, digamos assim, aquela... É Maquiavel, né? É política nua e crua, né? O que me espanta é que até o momento da eleição do PT, essa lógica da política valia para todos os partidos, menos para o PT. O PT era o partido que vinha para sanear tudo isso, era o partido anticorrupção, era algo de novo no poder. Né? Verdade. E, de repente, entra no mesmo caldeirão. Eu acho estranho. O escândalo do Mensalão acaba expondo muito o PT, né? Ele acaba ficando de igual a todos os partidos, né? E nas alianças que a gente vê agora, a mesma coisa. Verdade. Para terminar o nosso papo, como é que foi o jantar? Teve um jantar
do mensalão para arrecadar fundos Foi um fracasso. para os condenados, hein? Foi um fracasso. Foi em Brasília agora, em janeiro. E um grupo lá de jovens petistas lá do Plano Piloto, que é a área central de Brasília, eles decidiram fazer uma churrascaria. É um jantar para arrecadar, para pagar as despesas, as penas, as penalidades, as multas dos petistas condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo que aquilo ali pegou muito mal até mesmo para o PT. Então, de última hora, o PT começou a esvaziar o evento. Porque a lógica do PT hoje é, vamos esquecer esse assunto mensalão, a gente não tem que ficar voltando todo dia. Se tem um ou outro que quer usar isso como uma bandeira política, isso já é passado. Porque a partir do momento que ficar falando sobre mensalão, mesmo que seja ali para defender o partido, é uma agenda negativa. E quanto deu a arrecadação? Eles não falam, foi um fracasso total que eles não falam, porque realmente nem lotou o ambiente, Jô. Depois eles diminuíram, eles tinham reservado quase toda a churrascaria, depois diminuíram. Eu estava até com o celular lá gravando, a gente botou no Jornal das 10, Mariana lembra bem isso, que esse jantar aconteceu 9 da noite e o Jornal das 10 já estava dando com as imagens bem inéditas do evento. Numa lanchonete, foi transferido. Outra coisa que é espantosa, que eu não me canso de falar nisso, é como é que um partido como o PT, juntamente com orientação da Embaixada de Cuba, faz um protesto contra a liberdade de expressão. Isso é uma coisa louca. E ainda gritavam que o Suplicy, que é uma pessoa da maior dignidade, foi lá defendê-la, dizer, venham conversar. Passaram a dizer que o Suplicy era agente da CIA. Eu fico imaginando o Suplicy de James Bond. Vai lutar com quem? Com a tartaruga ninja? Porque realmente, contrassenso. Verdade. Olha, conversei aqui com o Gerson Camarote e espero voltar a conversar com você muito rapidamente. Maravilha. Gostei também. Parabéns. Eu que agradeço, Jô. Obrigado.